Bom dia, Margot. Tô aqui falando oi pro Facebook. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, né? Então só repetindo aqui, né? Hoje a gente está no 20º dia de leitura do Amar e Ser Livre, né? Do Sri Prem e dia 28 de abril, quarta-feira, tá? Acabei repetindo porque eu falei primeiro e depois eu acionei lá no Facebook. Como lá eu tenho certeza que grava todinho, né? Que a gente não perde. Então, para ficar registrado, tá bom? Então, vamos lá, né? Espero que estejam todos bem, né? Na medida do possível, dentro daquilo que a gente hoje chama de bem, né? Porque tudo é relativo, né? O que está bem hoje é totalmente diferente do que está bem, do que era estar bem antes da pandemia, né? E isso, acho que essa questão de tudo é relativo tem ficado muito claro pra gente, né? Nesses tempos desafiadores. Ontem a gente falou, né, sobre, vamos lá, vou pegar aqui, sobre eu e o outro, né? Sobre quem em nós se relaciona de fato com o outro, né? Descobrir qual é essa versão de nós que está movimentando a gente nessa relação, ou que está nos movimentando na busca de relações assim ou assado, né? Dessas relações onde essas relações de codependência, né? Essas relações que não são saudáveis. É justamente porque quem nós está se relacionando ali provavelmente não é um adulto, né? Não é alguém que de fato está preparado para viver uma relação com um objeto de amor, né? É alguém que ainda está fazendo o que a gente chama de uso de objeto, onde a gente se relaciona parcialmente com o outro, onde a gente vê muito pouco do outro de fato, né? Onde aquela relação está sendo construída justamente para que ambos possam se perceber, possam se conhecer através do outro, né? Então fica por muito tempo esse jogo de espelhos. E isso, né, às vezes ontem eu fiquei pensando, eu falei, às vezes dá a impressão de que isso está errado, nossa, estou fazendo tudo errado. Isso é humano, esse é o processo, né? Esse é o processo para todo mundo. Não é diferente. Ninguém nasce pronto para amar, de fato. A gente vai se construindo, a gente vai se conhecendo, a gente vai se fortalecendo para isso. A gente vai se conectando com a nossa essência. A gente vai se desenvolvendo nesse processo. Então, todos nós vivemos primeiro esse lugar, né, de projetar no outro, né, de trazer as nossas carências, os nossos afetos nessas relações, para depois trazer para a consciência, que é o que a gente está fazendo aqui nesse trabalho dessa leitura, e depois, uma vez conscientes, atuar para que de fato a gente mude, a gente finalize os círculos viciosos que existem. É um processo. Isso daqui é só uma parte desse processo. E todos, por mais que às vezes a gente olha aquela pessoa e fala, nossa, ela já está super evoluída, porque muita gente olha para mim e acha isso, né? Quando eu trago uma leitura dessa, as pessoas entendem que, nossa, ela está bem evoluída. Não, eu só estou lendo. Eu só estou lendo e trazendo o que eu tenho consciência. Isso não significa que eu, no meu relacionamento, já consigo atuar dessa forma, porque não consigo, né? Eu ainda estou no processo de me libertar dessas carências afetivas, desse processo de olhar o outro como ele é de fato. Depois de quase 15 anos de casamento, né, eu sinto que a gente evoluiu muito. E na pandemia evoluímos ainda mais. Mas ainda tem muita coisa para trabalhar. E a gente tem essa consciência. E é isso que é rico. Ter a consciência de, né, já é um passo bem importante e fundamental. Então vamos lá. Então ontem foi isso, né? A gente falou muito sobre isso. No final eu fiz um fechamento falando sobre a visão sistêmica. Então assistam, porque isso é muito legal, né? Isso foi uma das coisas que transformou muito, entender essa visão sistêmica, né? Olhar as relações familiares, né, pelo olhar sistêmico, para compreender por que eu ainda estou ali olhando para os meus pais e buscando
os meus pais, no meu parceiro, na minha parceira, né? Então, ter essa compreensão pode parecer muito bobo, mas é fundamental. Lembro o dia que eu compartilhei isso com o meu parceiro, o quanto ele ficou assim, faz muito sentido. E é uma pessoa extremamente cartesiana, né? Que até então era extremamente cético em relação a muita coisa. E depois disso, eu lembro que ele mudou muito o olhar dele para muita coisa. E foi ali que a gente também começou a se conectar nesse processo de autoconhecimento. Porque ele percebeu que não era balela, que fazia sentido. E que já estava na hora de tirar os véus. Já estava na hora de sair desse anestesiamento que o próprio capitalismo nos coloca. Por interesses, lógico, né? Quanto mais gente trabalhando o dia inteiro sem tempo para pensar, melhor para o sistema. Aí as pessoas só consomem para tampar esses buracos. Então eu me sinto privilegiada de poder escolher ter mais tempo de ócio. Mas foi uma construção. E eu fui fazendo escolhas difíceis para estar aqui. Para poder hoje, 7 horas da manhã, todos os dias, estar aqui trazendo tudo isso para vocês. São escolhas. E nunca foram fáceis, né? Mas são possíveis. Mas só quando a gente começa a se descolar das projeções que nossos parentais lançam sobre nós, ou que a sociedade lança sobre nós. Né? Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o caminho do coração e a purificação do coração. E amanhã, revelando o coração puro, e um assunto que vai dar pano para manga, que é a luxúria, que é a rainha deste mundo, que é onde entra muito desse aspecto que eu falei do capitalismo, do consumismo, tá? Que nos tira do caminho da purificação do coração. E que sem isso a gente não consegue se relacionar com amor, né? Sem o jogo de interesses, sem o jogo de culpa. Vamos lá. Caminho do coração. Como ir além dessa necessidade de amor exclusivo? Como ir além da carência afetiva? A resposta está dentro das próprias relações humanas. Precisamos aprender a criar união. Precisamos aprender a cooperar uns com os outros e dar a força para o outro brilhar. Por isso, temos que ir além da ideia do eu e do meu. Temos que ir além do egoísmo, lembrando sempre aqui que tudo em excesso é veneno. Então, assim, a gente dizer que egoísmo é ruim é a gente dizer que ser humano é ruim. Bom dia, Rô, chegou, Rô. Então, a gente dizer que egoísmo é algo ruim, algo, não, eu tenho que me liberar desse egoísmo, não ter mais egoísmo. Sinto dizer, mas eu, né, dentro da minha percepção, acredito que isso é impossível e não é saudável. Porque, de certa forma, o egoísmo é o que nos permite olhar para a gente. Né? É o que nos permite, eventualmente, a gente olhar e falar, tá, esse momento é meu. O próprio processo de autoconhecimento, ele tem um lugar ali de egoísmo. Né? Daquele momento é meu. Eu vou investir em mim. Eu vou fazer por mim. Então, todos nós temos um lado, né, que ele é egoísta, ele precisa ser. Nós somos seres egóicos, nós temos um ego, que é o que nos sustenta nesse mundo. O ego é importantíssimo. O problema do ego não é o ego. Né? A questão que as pessoas xingam o coitado do ego é porque elas não entendem o quanto ele é fundamental para a gente viver essa experiência terrena. A questão, o ego ele é quem faz a intermediação entre o mundo externo e o mundo interno. Sem isso, não é possível viver a experiência terrena. A questão é como esse ego é construído. Se ele é plástico, se ele é rígido, se ele é frágil, se ele é forte. E a grande maioria dos egos são frágeis. Né? E esse processo de autoconhecimento que vem de um lugar egoísta, ele permite que a gente faça com que esse ego seja mais flexível, que a gente aceite as contrariedades. Porque a gente começa a enxergar o mundo por outra ótica. A gente consegue enxergar o sofrimento por outra ótica. A gente tira o peso de tudo isso. E a gente entende que tudo é passageiro, que tudo é impermanente. É a grande sabedoria budista.
Tudo muda o tempo inteiro. Eu não controlo nada. Bom dia, Cláudio! E quando a gente percebe isso, a coisa flui. O ego fica mais forte. O ego frágil é o ego que acha que controla. E que ele faz isso porque ele precisa se proteger. Porque qualquer coisa quebra ele. Então o problema não é o ego, não é o egoísmo. A questão é como a gente lida com tudo isso e as medidas, sempre. O problema não é o que, é quanto e como. Quanto daquilo eu utilizo e como eu utilizo. Qualquer ferramenta. Tá? Ir além do egoísmo em excesso ou nocivo, e isso é somente possível quando podemos ouvir a voz do coração. O que o seu coração está pedindo? Para a gente ouvir isso, a gente precisa silenciar. Quem nesse mundo que a gente vive consegue silenciar? Né? O que sua alma está pedindo nesse atual momento de evolução? Tem que olhar para dentro. Né? A resposta, aí aquele fala um monte de coisa e tal, não. O que é que o seu coração está lhe dizendo? Onde o seu coração quer que você esteja? O que sua alma precisa para evoluir? Se faça essas perguntas. As perguntas abrem portas, né? Então é sempre importante a gente trabalhar nesse universo dos questionamentos. Uma interrogação ela tem um poder gigante, né? A interrogação ela já é um caminho para a humildade. Porque, ou seja, eu estou perguntando, eu entendo que eu não sei e que eu preciso buscar. Né? As pessoas que vivem muito na afirmativa, seja ela positiva ou negativa, não é um caminho que vai abrir possibilidades. A pessoa já se fecha ali. Eu sou assim. Você está assim. Hoje, agora, nesse instante. Daqui a um minuto, no final dessa live, você já não é mais o mesmo. A gente muda o tempo inteiro. Se a gente realmente se entregar a esse processo evolutivo, a gente muda o tempo inteiro. Né? E as perguntas são fundamentais. Bom dia, Paty! E as perguntas são fundamentais. Então, questionem. Sejam aquela criança, sabe, questionadora. As crianças são os grandes filósofos que a gente possui. Né? Que a gente aprenda com elas a questionar. E a questionar o que eu sinto, quem eu sou agora. Né? O que minha alma precisa, por que minha alma está gritando? Essa pandemia as almas estão gritando. Né? O caminho não é fazer o que a sociedade nos diz, somente para nos sentirmos pertencendo ou para agradar. Mas também não adianta nos rebelarmos contra tudo que nos foi ensinado, tentando provar para o mundo que somos livres. E aí lembra até do que eu postei ontem, né? A partir do momento que eu estou tentando provar algo para mim ou para alguém, é carência. Não tem outro nome. Né? Então, tentando provar para o mundo que somos livres, independentes, que fazemos tudo o que temos vontade de fazer. Porque esse caminho é ainda um produto da carência afetiva e da vingança que nos habita. Que a gente conversou lá atrás sobre esse desejo de vingança, né? Que vem por conta da criança ferida, da criança que não foi acolhida ou não foi acolhida como desejava ser, que foi contrariada, de todos os traumas de infância. Eu queria me vingar do meu pai e da minha mãe, mas a sociedade me diz que eu não posso odiar meu pai e minha mãe, eu não posso sentir raiva. Então eu vou guardar isso para lá na frente jogar isso no mundo. Sentir raiva, inveja, ciúmes, posse. Tudo isso para tentar suprir essa necessidade de vingança que eu não consigo assumir para mim mesma. Simplesmente para acolher. Eu não preciso executar. Eu só preciso ressignificar, porque agora eu sou adulta. Eu dou conta. Agora eu dou conta. A criança ferida não dava, quando ela era criança, ou adolescente, ou jovem. Mas como adulto a gente dá conta. Teoricamente a gente tem estrutura para isso. Então é hora de olhar para tudo isso e ressignificar. Né? Qualquer ação com o objetivo de provar algo
a alguém ou a nós mesmos nasce da carência, que foi a frase que eu postei, né? O caminho do coração somente é possível quando estamos ouvindo a voz do coração. A intuição pura, o nosso eu superior. E ela chega aqui, ó. É no coração. Essa voz é a voz do divino dentro de nós. Ele habita em todos nós. Isso eu sempre acreditei. Deus está em nós, Deus não está no templo. Deus está em nós. Se você está no templo, Deus está no templo porque você está lá. Ele habita em cada um de nós. Nós somos fragmentos dele. Bom dia, Su! Nós somos fragmentos de Deus, né? Então o divino habita em nós, sempre. E a gente só precisa acessar. E para isso a gente precisa silenciar, né? A experiência da liberdade ou da unidade somente é possível quando podemos seguir o coração. Mas seguir o coração pode ser perigoso, porque muitas vezes ele vai contra tudo o que a sociedade determina como correto. Porém, eu lhe digo, é preciso ser fiel ao coração. Eu estou lhe convidando a abrir os braços para esse perigo. Eu lhe convido a ser fiel somente ao seu coração, nada mais. Ele é o que importa. Mas para isso precisa escutar. Para isso precisa se conectar. Para isso precisa transbordar. Precisa olhar para todas essas feridas. Sem isso, não tem essa libertação. Para iniciar essa aventura e saber distinguir entre a voz do coração e a voz da mente, que é esse o grande desafio, né? Quem procura meditar sabe disso, né? É extremamente desafiador separar isso. Então, distinguir a voz do coração e a voz da mente, condicionada e viciada, cheia de vontades e necessidades, o autoconhecimento é fundamental. É quando a gente se conhece, quando a gente começa a perceber quem sou eu e quem em mim é apenas uma construção social, é apenas uma parte que deseja fazer, realizar aquilo que os outros desejam que eu faça. E a gente passa boa parte da vida condicionados a isso, né? A repetir padrões, a fazer tudo aquilo que a gente dizia que nossos pais fizeram e que nos machucaram e que a gente ficou revoltado. Eu vou ter filhos e eu vou fazer tudo diferente. Só que não, né? Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que eu atendi e eu falei, é bem Elis Regina, né? Como os nossos pais. Aquela música dá até raiva da sabedoria dessa mulher, né? Porque a gente bate o martelo e fala, não, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou mostrar que pode ser diferente. Só que durante um bom tempo, a gente repete. Enquanto a gente não está consciente. Então eu sempre convido as pessoas que ainda não tiveram filhos a já iniciar o processo de autoconhecimento para mudar isso desde o início. Eu não tive tempo, né? Coitado do meu primogênito, acho que até uns 2, 3 anos, ele sofreu bastante com as minhas falhas, que foram repetições de coisas que eu julgava não ideais. Só que quando você percebe o que você está fazendo, porque você não trouxe para a consciência, e aí o inconsciente comanda. E quem está no inconsciente? A moral, os hábitos, as crenças, os padrões que foram construídos na sua infância pelos seus pais. E que eles fizeram por amor, muitas vezes, né? E aí você repete. E só depois, quando você vê aquilo projetado no seu filho, que você fala, o que eu estou fazendo? E dá tempo, normalmente, de reparar, né? Pelo menos é o que me alivia pensar, né? Então, é o autoconhecimento, né? Ele deve estar em primeiro lugar. É preciso tomar consciência dos nossos mecanismos de defesa, das nossas carências e maldades, porque elas existem em todos nós. Desejos maldosos, eles existem. A gente só precisa estar consciente para que no nosso sistema. Dessa maneira, poderemos ouvir com mais clareza o que o coração tem a nos dizer. Então, eu preciso libertar todos os aspectos, não só amor, bondade,
Generosidade, humildade, gratidão, 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 gratidão. Muitas vezes esse excesso de gratidão, ele tenta justamente sufocar aquilo de ingrato que é em mim. E se eu não integro essa ingratidão, o amor de fato, verdadeiro, não está presente. Né? É só mais uma ilusão. É só mais uma fuga. É só mais uma máscara. Aí vem a purificação do coração. Para abrirmos esse caminho em direção ao coração, precisamos purificar completamente nosso sistema, principalmente os corpos mental e emocional. Assim, poderemos alcançar a união fundamental entre o masculino e o feminino que habita em cada um de nós. Isso é sempre importante reforçar. Todos nós temos aspectos femininos, feminino e masculino, yin e yang, né, dentro de nós. Todos, mulheres e homens. Né? Então, o feminino, ele habita nos homens também. O masculino habita nas mulheres também. E a integração, o equilíbrio entre essas duas partes que nos faz evoluir, né? Que nos faz completos. Porque vem de pai e de mãe. Né? É integrar pai e mãe. E aqui ele vai falar isso. Externa e internamente. Para isso, inevitavelmente, teremos que nos libertar do ódio contra o sexo oposto. O que é sinônimo de nos harmonizarmos com a mãe e com o pai dentro de nós. Através dessa purificação, espera que eu voltei, deixa eu só colocar, que eu esqueci hoje, de colocar o carregador enquanto eu gravo, porque senão a bateria termina. Pronto, agora vai. Vamos lá, vamos voltar. Tá. Para integrar, né, para alcançar a união entre o feminino e o masculino, inevitavelmente teremos que nos libertar do ódio contra o sexo oposto, o que é sinônimo de nos harmonizarmos com a mãe e o pai dentro de nós. Através dessa purificação, a energia sexual poderá alcançar o coração, ou seja, será possível unir sexo e amor, né? Chakra básico com chakra cardíaco. Isso é tão importante. E isso mais para frente ele vai falar sobre o processo no Tantra, que trabalha justamente isso, de tirar essas couraças para que seja possível essa conexão, para que a gente consiga se relacionar integralmente com o outro. E precisa ter a união do sexo com o amor. É só assim que é possível ter uma relação íntegra, e madura, e verdadeira, e honesta, e leve. Tá? E quando a energia sexual encontra o coração, ocorre uma experiência de êxtase muito intensa que aponta a direção do eterno. É como um rio que se dissolve no oceano, mas nós tememos essa experiência tão intensa. Nós tememos essa dissolução, que é justamente o fim da ideia do eu. Isso gera sofrimento, é por isso que a gente faz de tudo para não chegar lá. A gente quer conscientemente essa libertação, esse sentimento, esse êxtase. Mas existe um lugar em nós que sente medo, porque é forte demais, assusta, né? E no nível mais profundo é esse medo de desaparecer no oceano, de ser um eu dissolvido no todo, de fazer parte da unidade, que é o que a gente busca inconscientemente, mas é aquilo que a gente teme conscientemente, por conta da ideia do ego, né? Então, esse medo de desaparecer no oceano que nos faz continuar sustentando as camadas que impedem a chegada dessa energia ao coração, dessa energia sexual ao coração. Então, meu amado, trabalhe para conhecer os cantos mais escondidos e escuros da sua alma. Busque identificar o seu desejo de machucar, de ser dono do outro na relação. Por outro lado, identifique a sua carência, seu sentimento de impotência, que torna você tão ciumento e possessivo. Identifique, ou muitas vezes te torna indiferente também. Existe um outro lugar. Sempre os extremos são nocivos, sempre. Identifique a origem do sentimento que faz de você tão inseguro.
tirano e cruel e que te aprisiona dentro do ciclo vicioso de dar e receber dor. Identifique esses aspectos e continue a autoinvestigação dos episódios na memória em que você identifica a origem desses padrões de comportamento. Volta para papai e mamãe. Volta para as relações familiares, lá no começo. Faz esse trabalho. As respostas estão ali. Tá? Identifique as crenças errôneas que sustentam essas ações. Né? Que hoje tem 1000 terapias que trabalham essa questão de trabalhar as crenças limitantes. Por isso. Mas não é mágica. Em uma sessão ninguém vai resolver isso, de fato. Né? E a gente está vendo isso conforme essas terapias estão avançando. Pessoas que fazem, acham que acabou tudo ali, me livrei. Não. Não. É um trabalho. É um trabalho muito mais profundo. Né? Então, não se iludam, né, com a facilidade de se desfazer dessas memórias, de ressignificar tudo isso através do outro fazer uma ação. A ação que nós temos que fazer é olhar para dentro. A ação que nós temos que fazer é ter coragem para revisitar as nossas memórias e dar um novo significado para elas. Né? Então, pode existir sim uma porcentagem ali de ação dessas terapias. Mas eu realmente, pelo que eu venho acompanhando, pelas pessoas que me buscam, todas acabam tendo que buscar outros caminhos mais tarde. Não é 100%, é um caminho, né? É um facilitador, vamos dizer assim, de trazer para a consciência. Mas o que está no inconsciente é um trabalho muito mais longo, tá? Bom, é o meu ponto de vista, tá bom? É como eu vejo acontecer e através dos relatos que eu recebo e que eu acompanho, tá? Identifique esses aspectos e continue a autoinvestigação. Tá? Identifique as crenças errôneas, permita-se entrar no porão dos sentimentos negados que dão sustentação para os comportamentos negativos. Tenha coragem de entrar em contato com eles. Tenha coragem de viver esses sentimentos até que possa se libertar da dor e reconverter a energia distorcida para realmente poder se unir ao outro. Até que o feminino e o masculino se encontrem e haja mesmo uma manifestação de reciprocidade em que os dois corações estejam abertos e as duas correntes de aquiescência se encontrem para que a energia sexual chegue ao coração. Como dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O autoconhecimento é o caminho. Não existe outro. Não existe. Né? E ele é contínuo. Ele não cessa. Ele não cessa. Enquanto nós estamos nesse plano, o autoconhecimento é o caminho diário que deveria ser percorrido. Mas para isso a gente precisa sair desse anestesiamento coletivo. Né? Para isso a gente precisa compreender o que está consumindo o meu tempo. O que está consumindo a minha atenção. Né? O que está me deslocando de mim? Porque é isso que acontece. A gente vai sendo deslocado de nós mesmos. E existe o interesse coletivo. E muitas vezes, quando você começa esse processo de autoconhecimento, com profundidade, com verdade, com coragem, muitas pessoas vão te desanimar. Muitas pessoas vão te provocar para que você pare. Porque o nosso processo de evolução incomoda aquele que quer continuar anestesiado. E a gente tem que ter muita persistência, muita firmeza de dizer, eu vou continuar. Por quê? Porque eu quero sentir amor. O objetivo é sentir amor. O objetivo é sentir a vida fluir. O objetivo é me conectar com o outro, aceitar o outro, aumentar meu nível de tolerância, diminuir os preconceitos construídos, né? A capacidade de amar. Esse é o objetivo. Então é muito maior do que qualquer barreira que coloquem na sua frente. Isso precisa estar aqui, ó, na consciência. Precisa ter consciência para trabalhar a competência de trazer, de fato, esse novo comportamento, né? Essa nova forma de se relacionar com vocês e com o mundo. É desafiador?
Não é rápido, eu vou repetir sempre. Não é rápido, não é fácil, não é indolor, mas é o que liberta. É o que faz a gente sentir amor. É o que faz a gente ir para a vida, como adultos que somos. Acolhei na criança ferida, porque de vez em quando ela vai voltar, ela sempre volta. Então não é um processo linear também. Opa, agora eu volto conhecimento só para cima. É uma montanha russa, até o final da vida. E é por isso que é tão emocionante. Tá bom, amores? É isso. Então amanhã a gente vai entrar, né, do Revelando o Coração Puro e falar sobre a luxúria, a rainha deste mundo. É, é um assunto bem profundo, profundo. Tá bom? Que gere reflexões e que gere ações, se vocês estiverem prontos. Tá bom? Cada um no seu tempo, na sua velocidade e da sua forma, né? Respeitando sempre, né, o caminho de cada um. É isso. Beijo grande, ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Ai, esqueci de novo você, né, Facebook? Ai.